Educação à distância, mudando realidades. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa segunda aula sobre combate à violência sexual, enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Vai dividir hoje comigo à tarde, né? A professora Ivelônia, que está conosco. Olá, professora, boa tarde. Boa tarde, Levi. Boa tarde a todos os nossos alunos. Eu sou a professora Maria Ivelônia, assistente social de formação. Vou estar aqui, né, interagindo com vocês. Espero que vocês realmente possam colocar aqui as suas dúvidas, seus apontamentos, para que a gente tenha uma aula bastante interativa. Então, é isso. Voltando para a aula, né, como eu me apresentei na primeira, sou educador social, graduado em filosofia, mestre em sociologia e assessor técnico da Rede Equipate Brasil. Nesse segundo momento, a gente vai discutir sobre duas coisas: as tipificações da violência e o atendimento dos casos de violência sexual, pensando um pouquinho em fluxo. Mas antes de entrar nessa discussão, ficaram muitas questões, né? Assim, eu falei na aula passada que, de fato, o nosso conceito, o nosso debate, tinha algumas questões espinhosas, eu entendo, e tem uma questão cultural que faz com que haja um processo aí mais... haja todo um processo para a compreensão dessas estruturas que sustentam a violência sexual. No entanto, era importante que a gente fizesse aquela discussão para enveredar agora nessas outras perspectivas da tipificação da violência, porque se a gente não entende essa questão do racismo, do machismo, da desigualdade social, fica uma lacuna sobre por que essas crianças e adolescentes estão nessa situação de violência sexual. Mas algumas questões, né? O conceito que eu esqueci na aula passada é o conceito de notificação compulsória, né? Se há uma suspeita de que esteja havendo um caso de violência sexual, mesmo que nós não tenhamos a certeza absoluta de que aquele caso é de fato uma situação de violência sexual, a notificação compulsória é um instrumento legal que permite que o educador social, que o conselho tutelar, que o professor, que a agente de saúde, assim que se depare com uma suspeita de violência sexual, seja obrigada a notificar o Ministério Público, o conselho tutelar, a própria delegacia da criança e adolescente, para que haja alguma resposta naquele cenário. Outra pergunta que houve foi sobre a indústria do sexo no grupo, né? E a gente vai discutir um pouco agora sobre isso nas tipificações da violência, porque a indústria da exploração sexual é um ponto específico dessa questão. E uma outra questão sobre se a sexualização de crianças e adolescentes é crime. Há sim um arcabouço legal que determina, que indica que a hipersexualização das crianças pode ser considerado um crime. Esse arcabouço, ele sofre muito com as interpretações dos diversos juízes, na perspectiva, enfim, né, do poder jurídico brasileiro. Mas há sim um arcabouço legal. No estatuto, isso está pré-anunciado, nas cartas que o Brasil ratificou, principalmente com relação a direitos sexuais e reprodutivos, isso está posto. Agora, uma coisa que é muito importante a gente demarcar. Quando a gente fala sobre direitos sexuais não é a mesma coisa que sexo, que ato sexual. Quando a gente estava até discutindo que talvez seja melhor mudar esse termo, né? De falar em outra coisa, porque há muito essa confusão na cabeça das pessoas. Como se... e a gente repetiu muito isso na aula mais cedo, não foi? Que direitos sexuais não é ato sexual, não é sexualização, é um arcabouço jurídico legal, é um arcabouço técnico e metodológico que indica, que dá os caminhos, que faz com que a gente perceba como lidar com a questão da violência sexual, do próprio processo de desenvolvimento sexual dessas crianças, adolescentes, dos adultos, né? Como é que a gente entende isso? Então a gente tem que dividir isso muito bem, né? Que direitos sexuais e reprodutivos não tem a ver com sexualização ou com ato sexual, tem a ver com prevenção à violência, tem a ver com alargar o nosso conhecimento sobre esses conceitos, essas práticas e essa cultura como um todo. Ok?
Qualquer coisa, nos mantemos aí juntos no processo. E entrando para a questão das tipificações. Precisamos compreender de forma mais específica a forma como a violência sexual se materializa na vida das crianças e adolescentes. Quer dizer, há vários modos como a violência sexual age. E aí, uma coisa que a gente precisa compreender muito bem é essa divisão entre abuso sexual e exploração sexual. Violência sexual é um grande guarda-chuva, e sobre esse guarda-chuva, embaixo desse guarda-chuva, estão essas duas tipificações, o abuso sexual e a exploração sexual, que a gente vai discutir hoje um pouquinho cada uma dessas duas questões. Com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes. A exploração sexual de crianças se caracteriza quando ocorre a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Pode incluir também um abuso, quando esse abuso é mediado por alguma financiarização, algum comércio, alguma troca de bens. Quando há um processo financeiro, um processo comercial na situação do abuso, a gente caracteriza o abuso como exploração sexual. No texto que vocês receberam, isso está um pouco mais bem definido, há um texto maior discernindo e discutindo um pouco a questão da exploração. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês em específico é uma pergunta. Por que antes nós chamávamos de prostituição infantil e agora a gente chama de exploração sexual? Essa mudança é muito interessante e muito importante, porque a ideia de prostituição pressupõe um ato legítimo, regular, consciente, deliberado da pessoa que se propõe à prostituição. Mas isso não é cabível quando a gente trata sobre direito de criança e adolescente, porque a criança e adolescente é um sujeito em desenvolvimento. Vamos lá, voltar para o artigo 4 de novo, né? É um sujeito de desenvolvimento que nós, adultos, que nós como sociedade, que nós como instituições precisamos proteger para o seu pleno desenvolvimento. Então, se uma mulher adulta ou um homem adulto decidem entrar num processo de prostituição para arrecadar dinheiro, seja o que for, eles têm esse direito. Com relação à criança e adolescente, nós temos, como sociedade, a obrigação de dar tudo que essa criança e esse adolescente precisa para o seu pleno desenvolvimento. Sendo assim, a ideia de prostituição cai por terra. Porque toda criança e adolescente que está nesse contexto de prostituição, como nós pensávamos antigamente, passa a ser compreendido como exploração sexual. Porque o adulto que acessa essa criança, esse adolescente, para fins sexuais, está explorando-a. Já que, no artigo 4, nós deveríamos cuidar. Então, essa mudança de paradigma é fundamental, faz toda a diferença, porque, como nós falamos na outra aula, também divide essa questão da culpabilização da criança que está naquela circunstância, ou da adolescente. Quer dizer, ela pode até dizer que quer, ela pode até dizer que gosta, ela pode dizer o que for, mas é dever do Estado poupá-la da situação de exploração sexual. Então, essa compreensão, a gente tem que partir dela, porque ela dá muito os caminhos da compreensão do que representa a violência sexual no Brasil. Tipos de exploração sexual. Nós temos exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Na Europa, nos Estados Unidos, em alguns países da América Latina, ainda se usa o termo prostituição infantil para demarcar essa situação de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, que são as meninas que a gente encontra na pista, que são as meninas que estão fazendo programa. No Brasil a gente não usa mais o termo prostituição infantil, tá bom? Às vezes em documentos internacionais, em artigos, a gente encontra a prostituição infantil como um modelo, como um molde da exploração sexual, como um dos braços da exploração sexual. No Brasil nós não usamos esse termo mais por conta de toda essa discussão que eu acabei de fazer. A gente discerniu que o termo prostituição não é cabível para criança e adolescente.
Outra tipificação da exploração sexual é a pornografia infantil, o tráfico de pessoas para fins sexuais, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no contexto de viagens de turismo e a exploração sexual no contexto das grandes obras e zonas fronteiriças, que é o que a gente vai discutir mais com vocês. Eu vou tentar discutir cada um desses pontos para a gente ir discernindo um pouco sobre eles, mas é isso, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é o uso de crianças e adolescentes na prostituição, percebam as aspas, né? Toda essa discussão que a gente vem fazendo desde o começo dessa aula é exatamente para que a gente perceba a diferença aí. Essa prostituição ela não é mais cabível aqui. Podem estar envolvidos na situação de exploração sexual, além do agressor, aliciadores, intermediários que lucram com a violação, que era isso que o companheiro falou um pouco sobre a indústria do sexo. Faz-se necessário muito cuidado e atenção quando formos atender, quando a gente vai atender crianças e adolescentes em situação de exploração sexual, porque muitas vezes essas situações estão contidas, acontecem dentro de espaços criminosos que se articulam, né? Eu lembro de algumas redes de exploração sexual que foram desmascaradas, que tinha político envolvido, tinha polícia envolvida, tinha comerciantes envolvidos. Então, muitas vezes, o contexto da exploração sexual, ele engendra na sua construção, ele usa no seu processo uma série de atores que estão por trás daquele cenário. Então, faz-se necessário que nós, como atores do sistema de garantia de direitos, que os conselheiros tutelares e as conselheiras, principalmente, estejam muito atentos, tanto numa perspectiva técnica, de fazer o bom atendimento, de fazer uma boa compreensão do que isso representa, de conseguir encaminhar do jeito certo, mas também numa perspectiva de autoproteção, né? Existe aí alguns casos, né, de profissionais dos direitos humanos que vêm sendo atacados, né, vêm sendo ameaçados. Então, aí, mais uma vez, a gente retoma um pouco o que a gente falou na aula passada, uma necessidade de articulação com a rede, né? Uma articulação com o Ministério Público, uma articulação com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, para que a gente consiga desmascarar esses espaços de violação de direitos. É muito delicado, né, quando a gente trata sobre isso, mas é fundamental, porque nesses espaços, essas crianças e adolescentes costumeiramente sofrem circuitos de violência, sofrem momentos de violência que são abissais, são abomináveis. Então, faz-se necessário que a gente esteja atento, né? Isso, apesar da dificuldade, apesar desse contexto mais árduo, mais árido, a gente tem que topar esse contexto, né? Pornografia infantil. É considerada pelos especialistas como todo material audiovisual utilizando crianças no contexto sexual. Ou, segundo a Interpol, é a representação visual da exploração sexual de uma criança concentrada na atividade sexual e nas partes genitais dessa criança. Algumas coisas importantes sobre a pornografia, né? Às vezes, mesmo que aquela pessoa que está sendo filmada não seja um adolescente, ela estar se passando por adolescente indica um crime. Porque na pornografia há várias formas de cometer o crime. Desde o aliciador, a pessoa que filma, a pessoa que distribui, a pessoa que banca a produção daquele material. Então há toda uma rede de produção da pornografia infantil. Então, vamos supor que é uma jovem de 18 anos que está fazendo um vídeo se passando por um adolescente de 15, 16. Aquele vídeo é criminoso. E aquelas pessoas envolvidas naquilo podem responder criminalmente. Inclusive, os artigos que eu citei na outra aula, ali, se eu não me engano, é 240 ou 244, ele trata de forma muito direta sobre isso.
ainda sobre a pornografia, né? A produção pornográfica, utilizando crianças e adolescentes, constitui, portanto, exploração sexual, sendo que são considerados exploradores os produtores, como eu falei, né? Fotógrafos, videomakers, os intermediários, aliciadores e pessoas de apoio, os difusores e os colecionadores ou consumidores do produto final. Então, quando se trata de pornografia infantil, toda a linha de produção, até o consumo da pornografia infantil é crime previsto em lei, né? Esse é um dos modelos que a gente vai discutir um pouco sobre isso em alguns pontos à frente, mas esse é algum dos modelos que hoje tem uma série de dificuldades, né? Com as redes sociais, com esses aplicativos de mensagem rápida. A gente tem que compreender que tudo isso é um crime, que tudo isso é passivo de ser punido por lei, né? A posse, inclusive, para terminar, consiste em simples posse de pornografia infantil e crianças e adolescentes usados como pornografia apenas para uso pessoal sem intenção de distribuir. A posse é crime. Acontece muito, né, nos grupos de compartilhamento de vídeo de crianças, de adolescentes principalmente. A gente tem uma cultura da novinha no Brasil, né? Não só no Brasil, nos outros países também, mas pegando por essa palavra. Esse partilhamento desses vídeos, partilhamento de imagens é crime, né? Só ter esse tipo de conteúdo no seu celular, no seu computador, enfim, aonde for, na nuvem, né? Hoje a gente está discutindo muito sobre os crimes virtuais na nuvem, né? Nos meios de armazenamento virtual. E isso tudo é crime. Ter como posse qualquer foto, qualquer vídeo, áudios, isso tudo constitui crime na perspectiva da pornografia infantil. Então os conselheiros e as conselheiras precisam estar muito atentos, porque às vezes, hoje, o que a gente está vivendo no contexto das escolas, por exemplo, de partilhamento disso, e que vai chegando nos adultos, vai chegando nos professores, isso tudo a gente precisa pensar como vai combater, mas também a gente precisa começar a se adiantar e pensar como a gente vai lidar com isso. Uma denúncia que chega no Conselho Tutelar, por exemplo, de a foto de um adolescente no grupo de WhatsApp dos professores, por exemplo. Como é que a gente vai lidar com isso? Primeiro, a gente tem que entender que isso é crime, que isso é passivo de punição. Isso é muito importante. Os dados disponíveis sobre a extensão desse fenômeno no Brasil devem-se sobretudo à ONG SaveFernet, como a gente está falando, que serve como plataforma de denúncia de crimes virtuais. No ano de 2013, a SaveFernet recebeu quase 25 mil denúncias de páginas que continham imagens de abuso sexual. Isso é gigantesco, como nós estamos falando, e a gente precisa pensar como é que a gente vai lidar com isso no novo contexto. E aí o próximo slide, tráfico de pessoas para fins sexuais. O artigo 3º do Protocolo de Palermo, que é um dos documentos que o Brasil é signatário, estabelece que o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança ou adolescente para fins de exploração serão considerados tráfico de pessoas. Hoje, no cenário brasileiro, isso é determinante. Acabou de ser, há poucas semanas atrás, houve uma denúncia de meninas que foram para a Coreia por conta do K-pop, que é um estilo de música muito difundido entre os adolescentes. E elas foram para visitar os seus ídolos, e quando chegaram lá, perceberam que estavam numa situação de tráfico de pessoas e entraram no circuito de violência sexual. É um fenômeno que ainda ocorre no Brasil com muita incidência, mas eu queria chamar a atenção dos conselheiros e das conselheiras, principalmente para o fato de que existe tráfico de pessoas para fins sexuais dentro do território nacional.
Tem um caso numa cidade litorânea aqui do Brasil, que tem um carnaval muito conhecido e algumas pessoas chamavam as meninas do interior da cidade para vir para a capital no carnaval com tudo pago, com casa pago, com tudo pago. E essas meninas iam curtir o carnaval na capital, e quando chegavam lá, elas percebiam que estavam, na verdade, numa situação de violência sexual. Elas ficavam na casa, que era paga por essas pessoas, e elas tinham que prestar serviços sexuais, serem exploradas sexualmente dentro dessa casa. Então elas vinham para curtir o carnaval do interior para a capital, e quando chegavam eram submetidas à violência sexual. Então o tráfico de pessoas para fins sexuais ocorre também dentro do cenário local. Uma criança ou um adolescente que entra na boleia de um caminhão no Maranhão e acaba entrando num circuito de violência sexual em Fortaleza para conseguir pagar a sua passagem de volta, e isso pode se configurar como uma perspectiva de tráfico de pessoas. Então, dentro de município para município, de estado para estado e dentro do país. Velônia? Inclusive, né, professor, apontar, né, o quanto está sendo significativo o trabalho dos nossos conselheiros tutelares, das nossas conselheiras tutelares de Pacaraima. Né? Nós estamos ali recebendo migrantes, né, venezuelanos, e tem sido um desafio, né, essa questão, inclusive, de meninas acompanhadas por homens mais velhos e que se dizem ser seus esposos, seus companheiros. Então, graças ao trabalho de excelência feito pelos conselheiros daquela região, em parceria com os profissionais que estão ali representando o Ministério da Cidadania, nós temos conseguido impedir, né, que aconteça essa exploração sexual e até mesmo o tráfico de pessoas. Então, só para mencionar aqui a nossa admiração ao relevante trabalho dos conselheiros que estão ali no município de Pacaraima. A gente vive hoje no contexto brasileiro um circuito, a gente vai falar um pouco sobre essas zonas fronteiriças, né? Mas um circuito de tráfico de pessoas que vem cada vez sendo melhor notificado, né? Acredito que sempre ocorreu, mas de uns tempos para cá nós estamos conseguindo perceber melhor, detectar melhor essa violência, para conseguir dialogar ao menos e pensar estratégias para lidar com ela, né? Na zona da tríplice fronteira, também no sul, há um caos também sobre isso, né? E aí a gente tem que amadurecer um pouco como é que a gente vai lidar com essas perspectivas do tráfico de pessoas. Professor, claro. tem um aluno nosso, né, que ele aponta aqui que nas escolas há festas que às vezes as crianças e adolescentes são levadas a dançarem músicas com coreografias de cunho sexual, e isso é filmado e espalhado nas redes sociais. E aí ele pergunta como os conselheiros e professores devem agir dentro dessas situações, né? Um aluno de Bacabal, né, que nos coloca aqui essa situação. A gente tem que ser muito estratégico nesse momento, né? Primeiro, tem que pensar em duas perspectivas aí. Na perspectiva de proteção e prevenção da violência sexual. Acontece de vídeos como esse e parar, por exemplo, na internet, se configurar como uma situação de pornografia de criança e adolescente. Como nós falamos no contexto passado, nós estamos num cenário de sexualização dessas crianças e adolescentes, né? Eles têm sim uma exposição a um conteúdo na mídia, e acaba criando-se aí uma relação de afeto, de gosto musical por esse tipo de conteúdo. E aí a gente não pode ir tão somente numa perspectiva de tolir.
faz-se necessário um diálogo para que a criança ou adolescente, mais uma vez, discutindo o lugar dele como sujeito, se perceba no lugar de objetificação, se perceba no lugar de vulnerabilidade, para que se construa um processo de saída de uma possível situação de vulnerabilidade, onde pode acontecer, por exemplo, um caso de pornografia infantil. Então, o que eu penso, conselheiro, é que nós devemos, por exemplo, abrir um diálogo com a escola e construir campanhas com a escola de prevenção à violência sexual. E chamar esses adolescentes, chamar essas crianças para escutá-las e escutá-los, para perceber o que é que eles querem, perceber quais são os meios, porque às vezes os adolescentes estão ali dançando e eles nem se percebem em situação de vulnerabilidade, porque a priori não estão, talvez. Estão entre pares dançando. Só que é isso, alguém pode filmar, colocar isso na internet e isso se configurar como um crime de pornografia. Às vezes essas crianças e adolescentes nem percebem isso, ou se percebem, não percebem a gravidade. Então aí cabe a nós abrirmos espaços de discussão, abrirmos espaços de diálogo para que a gente de fato consiga construir um processo de prevenção à violação de direitos, né? Não numa perspectiva de tolir tão somente essa sexualidade, mais uma vez, né? Não numa perspectiva vertical, de adultocêntrica, mais uma vez, mas chamando, dialogando e tentando conscientizar numa perspectiva de mais horizontal e dialógica possível. Sobre o tráfico de pessoas para fins sexuais é isso. Um outro modelo da exploração sexual é a exploração sexual de crianças e adolescentes por parte de uma... exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no contexto de viagens e turismo. A exploração sexual de crianças e adolescentes por parte de uma pessoa ou pessoas que viajam de seu destino, região geográfica ou país de residência habitual para ter contato sexual com crianças e adolescentes. A gente tem que entender, como a gente conversou um pouco antes, que por muitos anos foi vendido para fora do país que o Brasil seria esse lugar onde os homens dos outros países poderiam vir para cá desfrutar de nossas mulheres. Inclusive houve comentário muito parecido com isso recentemente, não é? E aí existem campanhas publicitárias do turismo brasileiro que são mulheres negras, seminuas, no carnaval, que dá essa ideia de coqueluche sexual para os estrangeiros. Então, ainda há no Brasil um contexto de turismo. A gente está tentando deixar essa ideia de turismo sexual, né? Mas é essa perspectiva da exploração sexual no contexto do turismo sexual. O que é que pode acontecer aí? Tem duas formas diferentes. Uma é o sujeito que sai do país dele e vem para o Brasil em busca da exploração sexual, em busca dessa imagem que o Brasil tinha há poucos anos atrás, aliás, né? Então, isso é um modelo de violência sexual no contexto do turismo. Outra coisa é o sujeito que vem, não pensando nisso, mas chegando aqui, acessa a rede de exploração sexual. São dois modelos distintos, mas os dois nós precisamos nos precaver. Como é que se precaver de um e não de outro? Quer dizer, quais são as diferenças aí? A primeira é um combate às agências de turismo que vendem pacotes sexuais para outros países, né? Isso era muito comum no Brasil até 2 décadas atrás, 1 década atrás. Isso vem sendo combatido, isso é de fato cada vez mais raro de acontecer, mas ainda acontece. Outros são campanhas de prevenção mesmo, para esses indivíduos que vêm e precisam receber aí alguma orientação, que na nossa cabeça deveria ser óbvio, né? Mas precisam receber alguma orientação sobre as leis brasileiras, sobre o processo de punição que pode haver. Então, isso tudo precisa estar no nosso olhar, né? Principalmente em zonas de grande movimento de turistas, né? Em cidades, em municípios que têm um grande
contato com turistas que podem estar aí numa situação de vulnerabilidade. Aí o turismo ganha essa dualidade, né? Nós queremos sim mais turistas, isso é importante para o nosso orçamento, isso é importante para a nossa arrecadação, mas nós queremos que esses turistas venham de forma correta, não de forma criminosa, não de uma forma que venha violentar nossas crianças e adolescentes. Então, a exploração sexual no contexto do turismo tem sim suas peculiaridades, né? Os turistas envolvidos no turismo sexual com crianças e adolescentes podem ser viajantes locais ou internacionais, mais uma vez, tal qual o tráfico de pessoas. Quando a gente fala de turismo sexual, a gente não está falando tão somente dos indivíduos que vêm de um país de fora para o Brasil. Existe também esses contextos de violação internos, né? Um turista que sai de um estado para o outro, um turista que sai de um município para o outro. Tem, por exemplo, um sujeito que percebe que na capital há um risco maior dele cair, dele ser pego numa situação criminosa de exploração sexual, e esse indivíduo sai do seu município e vai para outro a fim de cometer o crime. Isso se configura como turismo no contexto da exploração sexual, tá? O turismo sexual com crianças e adolescentes muitas vezes pode envolver serviços de alojamento, transporte e outros serviços turísticos, que facilita contato com crianças e adolescentes e permite que o agressor passe relativamente despercebido para a população e para o meio ambiente. É isso, assim, no turismo sexual também há uma rede, né, de produção dessa exploração sexual no contexto do turismo. Nem sempre é tão evidente assim, nem sempre se percebe com tanta nitidez, mas taxistas, hotéis, restaurantes, enfim, há toda uma rede de construção desse modelo de exploração sexual. Então, quando a gente vai atender uma vítima que está nesse contexto, a gente precisa compreender e perceber, buscar entender quem são esses outros atores envolvidos no contexto da violência sexual. E aí, a exploração sexual no contexto das grandes obras e zonas fronteiriças. São zonas com dinâmicas que agenciam características específicas na materialização da exploração sexual, como grandes fluxos migratórios ou a chegada de uma massa de trabalhadores em uma região historicamente precarizada. Isso que a Evelônia falou um pouco mais cedo, tem muito a ver, e isso tem muito a ver com esse contexto que a gente está vivendo no norte, né? Com essa grande massa migratória que vem chegando ao Brasil. O que um conselheiro tutelar faz, né, nessas regiões? A professora Cláudia falou com muita propriedade sobre isso anteriormente, sobre como o governo federal deve incidir aí, porque há uma questão específica com relação à convivência familiar e comunitária. Por mais que essa criança esteja no nosso território, como é que a gente reconecta essa criança que está em situação de exploração sexual e vai ser atendida pela nossa rede? Isso é muito importante ser compreendido, né? Se nós encontramos uma criança adolescente em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, em situação de exploração sexual dentro do território nacional, essa criança precisa, a priori, ser absorvido de forma emergencial na nossa rede de atendimento, porque ela é universal, inclusive. No entanto, nós temos aí uma prioridade da convivência familiar e comunitária. Então, como fazer esse link, né? Então, a questão da exploração sexual nessas zonas fronteiriças ganha um contexto específico que precisam do conselheiro tutelar, mais uma vez, uma relação de muita proximidade com esses serviços, né? E um diálogo com o governo federal, com as políticas que estão ali sendo desenvolvidas para mediar essa relação, né? Para amenizar essa relação de violação de direitos. Outra coisa são as grandes obras. As grandes obras também mobilizam
um grande fluxo de pessoas, de homens na sua grande maioria das vezes, e que esse grande fluxo, mais uma vez, também tem uma dualidade. Trazem desenvolvimento financeiro, mas costumeiramente trazem sim uma situação de exploração sexual. No Ceará nós temos exemplo aqui espalhados pelo Brasil inteiro nesse contexto. No Ceará em específico, na época da construção do porto, do complexo portuário, houve uma massa de trabalhadores que chegou em comunidades muito isoladas e começaram a surgir muitos casos de violência sexual, muitos casos de gravidez precoce, muitos casos de exploração sexual. Então, como é que a gente consegue lidar e adiantar esses processos de violação de direitos que costumeiramente ocorrem para prevenir? Né? Então, tem aí também uma relação com a criação de estratégias de prevenção da violência, já que esses contextos costumeiramente denunciam que isso vai acontecer, mas também tem uma necessidade de compreensão melhor de como encaminhar, de como lidar com esses casos nas zonas fronteiriças. Então, isso é muito específico. Queria, também, professor Levi, colocar, a importância dessa rede estar integrada e fortalecida, para que, nesse contexto das grandes obras, possa ser evitado essa situação de exploração sexual, essa situação que traz aí violação de direitos de crianças e adolescentes. Por que digo que é importante essa rede estar fortalecida e bem integrada? Nós temos situações em que, em virtude desse contexto de grandes obras, por um determinado período, nós temos ali muitos homens e que geralmente estão desacompanhados. Esses homens, eles se relacionam com essas meninas que são adolescentes daquele território, chegando por vezes a, nesse relacionamento, trazer uma gravidez, uma gravidez na adolescência. Só que terminou aquele contexto de obras, essas pessoas, esses homens, e pode ser mulheres também, mas geralmente são homens, eles voltam para os seus locais de origem. Então, aquele território, ele fica com uma situação de desproteção, porque aumenta-se o número de gravidez na adolescência, o número de crianças que nascem a partir dessa relação, mas que já não tem ali o papel desse pai, não tem esse acompanhamento desse pai. Enfim, é importante que possamos ter esse cuidado e essa atenção que essa exploração, por vezes, ela não é pontual, mas ela deixa ali marcas, né? Inclusive, no governo federal, nós temos orientações técnicas, foi discutido amplamente essa questão de exploração e de violação de direitos de crianças e adolescentes no contexto das grandes obras. Tem um documento específico sobre isso produzido, ele está linkado no texto que vocês receberam. É um documento muito interessante, é bem didático, mas que traz muitos dados sobre isso, tá? Partindo agora para a questão do abuso sexual, né? O abuso sexual são todas as situações de violência sexual que ocorrem sem mediação financeira, seja física, psicológica, contra crianças e adolescentes. Então, toda violação sexual que ocorre contra crianças e adolescentes, que não tem mediação financeira, comercial, de troca de bens, se configura como abuso sexual. Uma coisa que eu tenho que falar muito rápido, a gente está chegando já quase no final da nossa aula, é que a gente tem que entender a situação de exploração sexual nesse contexto de precariedade e de desigualdade. Muitas meninas, às vezes, estão sem acesso financeiro, às vezes nessa perspectiva mercadológica do consumo, querem um celular, querem um tênis, querem consumir como todo mundo. E como o Estado não consegue garantir um mínimo acesso, não consegue garantir uma compreensão do que é esse consumismo, também tem meninas que entram na situação de exploração para consumir,
Como tem meninas que entram na situação de exploração para ajudar a pagar as contas em casa, a colocar a comida em casa. Então a gente tem que entender que isso é um crime, tem que entender e combater essa situação, mas a gente não pode criminalizar essas meninas e esses meninos. Precisamos encontrar formas políticas, metodologias que deem conta dessas expectativas, ou que no mínimo dialoguem com essas expectativas para tirar da situação da exploração. Porque é muito comum essa fala, é porque precisa mesmo, senão vai morrer de fome. Nós não podemos cair nessa armadilha. É um crime, é um dos crimes mais perversos, a gente já conversou sobre isso, mas essa questão de desigualdade ainda é um impulsionador para esse contexto. Então era só um adendo. E aí, professor Levi, falando dessa questão de criminalização, sempre que ocorre uma violação, tem o contexto de quem é vítima e de quem é agressor. E um grupo de alunos nossos, que são, inclusive, se identificam aqui como sendo do socioeducativo, né, também da minha carreira, eu sou da carreira da socioeducação, traz aqui como tema inibir o crime. E aí diz assim: castração química já é usada como pena contra criminosos sexuais em vários países. Exemplo, Estados Unidos, Canadá e algumas nações europeias utilizam a pena de formas variadas. A castração química como forma de punição para comprovados criminosos sexuais. E aí pergunta, do ponto de vista dos professores, qual a melhor forma de combate ao problema? É penalizar o agressor ou simplesmente fazer o acompanhamento à vítima de tal violência? A gente conversou um pouco sobre isso na última aula, a gente vai ter que correr um pouquinho agora nessa discussão, mas há uma pena que deve ocorrer contra o agressor, mas há também um processo educativo, pedagógico, que esse agressor precisa acessar para que ele não venha a recorrer numa situação, a cometer novamente uma situação de violência sexual. Com relação à castração química, e pegando o que a gente conversou antes, o machismo, a heteronormatividade, essa objetivação das meninas não está só nos órgãos sexuais, também está na cabeça. Existem muitos casos de violadores que violam com um cabo de vassoura, com a mão. Existe uma série de outras violências sexuais, a gente vai falar agora do abuso, por exemplo, que não tem nada a ver com penetração. Então, se não houver esse processo pedagógico e esse processo punitivo para que a gente consiga inibir, a castração química ela não dá conta. Por exemplo, a gente vai falar agora de abuso, alguns abusos. Tem o estupro, mas também tem o casamento forçado, é um abuso sexual. O voyeurismo é uma forma de abuso sexual. Como é que a gente vai tratar o voyeurismo com castração química? A gente tem que mudar a forma como nós lidamos com a sexualidade que desemboca na violência sexual. O aliciamento de crianças, você pode nem cometer o crime, mas só aliciar, você está construindo um processo de abuso sexual. Sexting, que é ficar compartilhando imagens. Hoje é disseminado em grupos do Facebook compartilhamento de imagens de adolescentes em situação de pornografia. Isso é abuso sexual. Então a gente precisa combater o tanto de gente que estamos no Setembro Amarelo, né, tanto de adolescentes que cometem suicídio por conta desse tipo de prática. Então, retomando o que nós conversamos mais cedo, tem que mudar completamente uma cultura que gera a violência sexual, né? O atentado ao pudor, o exibicionismo, carícias indesejadas, demonstração forçosa de imagens ou materiais sexuais, o adulto que vai tentando conquistar essa criança para a violência sexual, isso tudo é abuso. A cultura da dominação, né, professor Levi? Alguém ter poder sobre o outro, sobre o corpo do outro. Exato. Então, como o professor Levi bem coloca, o que precisamos aí é romper essa cultura historicamente construída de dominação, em que alguém tem poder sobre o outro. E, neste caso, estamos falando sobre o corpo do outro, sobre a imagem do outro. Então, é isso que a gente precisa aí, dessa forma colaborativa e por meio de uma rede de apoio, conseguir romper.
Vou passar muito rápido pelos próximos slides, tá, gente? Algumas leis combatem a violência sexual, eu falei um pouco delas. É importante a gente entender que o ato sexual com menores de 14 anos é estupro, né? Isso está na nossa legislação. Dada uma proteção específica, né, aos menores de 14 anos com relação a isso. Importante dizer que induzir um indivíduo dessa faixa etária a uma relação sexual, mesmo sem qualquer toque físico, né, só induzir, sem qualquer toque físico, aliás, já é considerado um crime sexual passivo de punição, tá bom? E uma coisa que eu estou correndo, que eu queria muito conversar com vocês é isso. A pedofilia. É fundamental demarcar a diferença entre pedofilia e violência sexual. Nem todo pedófilo é um abusador e nem todo abusador é um pedófilo. A pedofilia é uma doença exposta na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde e possui uma série de características particulares, como o desejo por crianças pré-púberes e em tenra idade. Então, nem sempre pode chamar aquele indivíduo que abusou uma criança, um adolescente de 15 anos, de pedófilo. Às vezes ele é um machista que violenta meninas, né? Repito, né? Uma das características da pedofilia é o desejo por crianças pré-púberes e de tenra idade, né? A gente tem uma cultura da novinha que é uma cultura violenta e que causa abuso sexual e que nem sempre tem a ver com pedofilia. A gente tem que criar essa demarcação. Segundo a ONG SaveNet, a pedofilia diz respeito aos transtornos de personalidade causados pela preferência sexual por crianças e adolescentes. O pedófilo não necessariamente pratica o ato de abusar sexualmente de meninos ou meninas. Então a gente tem que só saber essa diferença de forma muito nítida. Alguns sinais da violência sexual, né? Mudanças repentinas de comportamento, proximidades excessivas e hipersexualização, comportamentos infantis repentinos. Isso tudo está muito bem descrito no texto, né, que eu passei para vocês. É importante ler ali, acessar aquelas fontes. Eu dei muitas indicações de leitura, de pesquisas, de relatórios sobre tudo isso. E, por final, a importância fundamental da autoproteção, né? Ensinar essas crianças e adolescentes que elas podem dizer não à violência sexual. Rede de proteção e encaminhamentos. Em casos em que a violência aconteceu há pouco tempo ou em que a criança ou adolescente apresenta algum sintoma, o primeiro encaminhamento deve ser para medidas protetivas, né? Para as emergências, para acessar as profilaxias. Isso tem que ser imediatamente acionado. E os órgãos que podem ser acionados, né? DCA, Ministério Público, Defensoria, CREAS, por exemplo. O CREAS é fundamental aqui nessa questão do atendimento, né? Algumas das perguntas que vocês tinham antes, elas dão conta dentro do CREAS, dentro do PAEF, que vão realizar esse atendimento no cotidiano. Para finalizar e dizer das atividades, vocês têm uma atividade agora que tem que construir um fluxo de atendimento. Os tutores estão aí com a descrição do caso e eu queria mais uma vez que vocês se dividissem em grupo e pensassem qual o melhor fluxo de atendimento para esses casos que estão aí. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por ter aberto esse link de diálogo conosco, comigo. Eu fico à disposição de todos, de todas, para que a gente consiga manter o diálogo e manter um avanço do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Obrigado, professora Ivelônia. Também dizer, professor Levi, da minha satisfação de compartilhar esse momento aqui com um profissional que tanto admiro e da minha satisfação de poder estar mediando aqui esse espaço professor e aluno. Muito obrigada. É isso, companheiros e companheiras, até a próxima. Olá, como é que foi a atividade? Eu sempre fico muito curioso sobre como é que vocês se relacionam aí com essas atividades que eu jogo, né? Assim, é muito legal o contato, o diálogo que a gente vai tendo. Tem algumas questões que eu pontuei aqui. Teve a Rosa Maria, de Boa Vista, né? Falou que turismo sexual não é um termo utilizado pela OMT. Pois é, como eu falei na aula, a gente
e aí, assim que está no slide, assim que está no texto que vocês tiveram acesso, a gente fala de violência sexual num contexto do turismo, né? Nós não usamos mais o conceito de turismo sexual. Algumas que professora Ivelônia, mandaram, não foi alguns fluxos aí de atendimento? Eu vi as artes, inclusive. Estamos aqui tendo a grata satisfação, né, de ver aqui alguns fluxos. Vamos abrir aqui. Tivemos um aqui do Mato Grosso, em que aponta, acho que vai ficar melhor aqui, que coloca, professor Levi, conselho tutelar, como que notifica, depois para atendimento técnico, saúde, CRAS ou CREAS, escola. Ficou difícil aqui. Não, acontece. Eu acho que o que é legal a gente perceber nesses processos existem alguns, como a gente falou mais cedo, alguns municípios que já contam com os espaços de escuta qualificada. Pensar em que momento a escuta qualificada acessa esse adolescente, o melhor formato para esse encaminhamento para a escuta qualificada é importante também. Existe uma série de contextos aí na vida da Ana Maria, né, dessas saídas de casa que ninguém sabe, a própria infecção, como é que está isso, a questão dos presentes que chegam, tudo isso demarca um cenário que pode estar ali contido muitas violências sexuais, tanto do abuso como da exploração. Então a gente tem que começar a pensar a rede de garantia de direitos. Claro que é um exercício construir o fluxo, né? Mas quando a gente domina melhor a rede, que rede eu tenho acesso? Né? Aonde a Delegacia da Criança e do Adolescente entra, aonde algumas ONGs que têm um atendimento especializado com relação a isso podem entrar, como é a minha relação com o sistema da saúde local, as varas da infância, né? Como é que a gente media tudo isso? E a gente só consegue mediar tudo isso se a gente tiver muita compreensão de quem são esses atores. Qual a relação que eu estabeleço com cada um deles para a construção desse fluxo de encaminhamento. Se eu não tenho bem dimensionado como eu relaciono a violência que ocorre com essa rede de garantia de direitos, porque é legal, é interessante a ideia de fluxo redondo, né, como alguém fez e tal. E aí volta para o conselheiro, né? Assim, eu não sei se quem fez o fluxo de atendimento numa perspectiva redonda, que nem sempre se faz assim, né? Percebe que então o atendimento uma hora vai passar por todos os serviços e volta para o conselheiro. O que eu compreendo de quem estabelece desse modo é que essa pessoa percebe que o conselheiro tutelar vai fazer um acompanhamento depois, né? Depois de um tempo ou durante o processo, o conselheiro tutelar vai identificar aí como é que está essa adolescente dentro da rede, né? É isso. Inclusive, né, professor Levi, dizer que em virtude da lei, né, famosa, conhecida como a lei da escuta, nós tivemos aí alguns equívocos quanto o entendimento do que é essa escuta qualificada e o que é o depoimento especial. Então, nós temos debatido amplamente no âmbito da política de assistência social, mas também junto a outras políticas. E aí, o professor Levi aponta muito bem que cada município, cada território tem sua própria rede. Porém, enquanto governo federal, nós estamos agora, né, tendo ali a coordenação do Ministério da Justiça, desenhando um fluxo para que possa ser norteador a todos nós e a todos os territórios, quanto ao papel que é da assistência, quanto ao papel que é do Conselho Tutelar, quanto ao papel que é do Ministério Público, enfim, de todos esses atores sociais. E nós acreditamos com isso
que estaremos somando esforços a qualificar o atendimento que acontece nos territórios, né? E aí o importante papel do conselheiro tutelar, que geralmente é essa porta de entrada, não a única, mas geralmente é a porta de entrada nessas situações. Muita gente, e estão certos, tá? Eu só vou abrir aqui uma porta de diálogo levemente perigosa, mas acho necessária. É a questão da notificação com relação aos familiares, né? A notificação é um instrumento importante do Conselho Tutelar, que faz com que o Conselho consiga ter um lugar aí de importância, né? de excepcionalidade, né? No sistema de garantia de direitos mesmo. No entanto, a gente precisa ter um cuidado com esse instrumento para não marginalizar ainda mais essas famílias. A notificação precisa existir, mas como é que essa notificação chega sem causar... Ela tem que causar um constrangimento, mas sem causar uma ferida entre o Conselho Tutelar e a família. Eu trabalhei junto com o Ministério Público durante um tempo, e toda vez que essas notificações aconteciam, havia um certo diálogo do Ministério com a família, numa perspectiva mais empática, de entender aquela situação, de fazer com que aquela família atue no combate àquela violação de direitos, mas que a família perceba essa responsabilização muito mais como um lugar de parceria, de tentativa de acesso ao sistema de garantia de direitos, e não numa perspectiva tão somente punitiva. Então, o instrumento da notificação, repito, ele é fundamental, ele deve ocorrer, mas ele não pode ser isolado. Ele não pode ir sem uma construção sociopedagógica até, para que a família compreenda qual o seu dever ali, qual o seu local ali, porque eu já também presenciei situações que equivocadamente, óbvio, a família jogava a criança para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar jogava a criança para a família. E é responsabilidade de artigo 4, a gente tem que andar com aquele artigo 4 embaixo do braço sempre, né? Faz-se necessário costurar essas responsabilidades, faz-se necessário perceber quais são os locais de responsabilidade de cada um desses atores, do Estado, do Conselho Tutelar, da família. Quando falta algum desses atores, muitas vezes as coisas desmoronam. Então, só esse cuidado, que é um cuidado pedagógico, mais dialógico, nessa relação da notificação, sabe? E com esse teu comentário, né, com o comentário que o professor Levi faz, ele traz aqui resposta ao Instituto lá do Maranhão, de São João dos Patos, né, que também aponta essa questão da notificação e da aplicação das medidas previstas. Uhum. Eu gostei, assim, que algumas pessoas se atentaram à necessidade de encaminhar para um sistema de saúde, né? Às vezes a gente fica muito angustiado com a situação de violação de direitos e busca a punição do violador, a punição do agressor, e esquece de cuidar da vítima, né? Já vi casos onde a criança tinha acabado de sofrer a violência, estava sendo pego o flagrante, e em vez de encaminhar aquela criança naquela hora para o posto de saúde, estavam muito preocupados em construir a denúncia e não perder o corpo de delito, enquanto aquela criança pode ter sido infectada por alguma doença que uma medicação emergencial de profilaxia pode salvar a vida dela. Então, assim, é muito importante que a gente perceba essas relações na construção do encaminhamento, né? A punição e o processo de responsabilização, aliás, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Não usar mais a palavra punição, né? Usar a palavra responsabilização com relação aos violadores, ela é um aspecto fundamental, mas a vida dessa criança e adolescente é importante, né? É muito mais importante. Então, pensar no sistema de saúde, como ele se relaciona aí com essas vítimas,
principalmente, conselheiros e conselheiras, em casos onde a gente está se deparando com a violência. Nesses casos, é fundamental o acesso à saúde, tá bom? Inclusive, professor, vários polos, né, vários alunos colocaram sobre o direito à saúde, mas aí menciono aqui o polo Macapá, né, que dentro do fluxograma feito pelo Ricardo, pelo Ari, Érica, Rosana, Leila, Suelen e Carita, apontam como esse primeiro espaço sendo o encaminhamento ao posto de saúde. E aí depois a questão da política de educação, a política de assistência social, a participação do Ministério Público, mas só ressaltar que este grupo vê como esse encaminhamento à política de saúde sendo o imediato, sendo o prioritário. Eu vi aqui um comentário sobre as leis serem fracas e as leis protegerem bandidos. Eu penso que a lei que pune crimes sexuais, né, o abuso sexual, uma das falhas que eu não encontro uma falha necessariamente, eu não sou um legislador, né? Mas uma das falhas que eu encontro na lei é muito mais na interpretação que dão a essas leis do que na lei em si, né? Todos nós conhecemos casos, né, quem atua no direito da criança e adolescente há mais tempo, de situações em que o policial foi contactado por uma situação de violação de direitos e o policial não abriu um BO e encaminhou o processo porque achou que a menina estava querendo e estava precisando e está tudo bem. E aí, esse é um problema da lei, esse problema não volta mais uma vez para essa questão da objetificação, dessa questão do machismo, dessa questão da hipersexualização. Ou seja, falta uma compreensão do que representa a violência sexual. Esses processos de judicialização precisam estar acompanhados de uma compreensão do que representa na vida de uma criança e adolescente a violência sexual. Porque senão só a lei ela é sempre passiva de interpretação, né? Então eu não acredito que haja uma fragilidade na lei em si, né? Talvez uma coisa ou outra a gente continue evoluindo, óbvio, mas nesse processo de judicialização, que também está infectado pelas mesmas questões anteriores, né? Quando a gente falou do machismo, da heteronormatividade compulsória, da desigualdade social, elas são estruturas sociais, né? É importante, de fato, vocês falarem que esse debate ultrapassou o Conselho Tutelar e é isso mesmo, assim, essas questões estão na nossa vida cotidiana o tempo todo, no mercantil, na escola, no trabalho, no judiciário, no legislativo, no executivo. Então, a compreensão desses modelos precisa ser mais aprofundada e é esse aprofundamento que nos dá vazão ao combate à violência sexual. Inclusive, professor Levi, o polo de Araguaína, né, coloca isso muito bem, né, sobre essa necessidade que se tem desse debate sobre a realidade cultural, sobre a realidade social, né, para que possa desmistificar algumas situações, né? Então, aqui apontar, vários polos fizeram sim esse debate, mas o polo Araguaína traz muito bem essa preocupação de desmistificar e desmistificar por meio do debate, por meio de levar esse tema até a sociedade. É importante perceber aí também a necessidade que esses atores também reconheçam o Conselho Tutelar, né? A gente está falando aqui muito do lugar do Conselho Tutelar na compreensão da rede que precisa receber os encaminhamentos, mas o Conselho Tutelar também tem que se fazer conhecer por essa rede. Então a escola tem que entender o papel do Conselho Tutelar. Essa agente de saúde, que nesse caso fictício encaminhou para o Conselho, é muito interessante porque ela conseguiu perceber ali uma necessidade, uma demanda, reconhecer o lugar do Conselho Tutelar na receptividade dessa demanda e construir o encaminhamento. Então o Conselho Tutelar aí tem um papel duplo. Ele tanto tem que reconhecer essa rede, como também tem que se fazer conhecer por essa rede para que os casos cheguem até ele. Sobre isso, a saúde é exemplar. Assim, o conceito de notificação compulsória dentro do SUS
é muito bem feito. Assim, o melhor relatório que a gente tem no Brasil sobre sobre violência sexual nasce no sistema de saúde com o Sinan. Então, perceber isso é legal também, assim, o Conselho Tutelar fazer-se compreender por esses outros atores para que isso tenha uma dimensão mais assertiva nesses encaminhamentos. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Gostaria, professor, de mencionar sobre aqui, um dos polos coloca sobre a advertência feita à mãe pelas negligências, né? Então, é isso que cabe sim ao Conselho Tutelar fazer, porém, dizer também da importância de apoio às famílias, né? Porque, por vezes, nós também julgamos ou, por vezes, até criminalizamos essas famílias quando elas precisam ser apoiadas para que elas tenham condições desse cuidado aos filhos, né? Do cuidado ali para manter esse fortalecimento desse vínculo, esse convívio familiar e comunitário. Então, existe sim a necessidade da responsabilização, mas é importante não perder de vista o quanto que as políticas públicas também têm seu papel de apoiar essas famílias nesses cuidados, porque por questões culturais, por questões de não saber como lidar com a situação, por vezes tomam decisões no afã de proteger seus filhos de uma situação que naquele momento a família coloca como inoportuna para ele ou que vá trazer alguma consequência. Por vezes, o que está fazendo, ao invés de proteger, é negligenciar, é violar direitos, mas só enfatizar da importância de, sim, responsabilizar, mas também sem perder de vista a necessidade de apoiar para que essa família seja fortalecida no processo de cuidados, no processo de proteção dos seus filhos, dos seus membros. Então é isso, para a gente ir finalizando, assim, tem algumas questões. Reforçando, né, a fala da professora Ivelônia, nós temos aí a notificação como um instrumento importantíssimo do Conselho Tutelar, que também fundamenta a sua atuação, mas nós temos que ter cuidado para não vulnerabilizar ainda mais e marginalizar ainda mais essas famílias. Nesse sentido, e aí eu vou falar de forma bem pessoal, acredito que os conselheiros e as conselheiras, como eu me apresentei, né, eu sou fundamentalmente um educador social, né? Eu posso estar em vários espaços de atuação, mas sempre me reconheço como educador social. E uma das premissas da educação social no Brasil é a construção de vínculo, né? Uma premissa aí bem paulo freireana, inclusive. E aí, acho que as assistentes sociais também dialogam um pouco com essa premissa, e aí eu acho que o Conselho Tutelar pode se aproximar um pouco disso também. Entender aquela família, dialogar com ela, perceber quais são suas nuances, seus espaços de violação de direitos como família também. Como às vezes essa violação é reproduzida. A família tem uma responsabilidade fundamental e precisa arcar com essa responsabilidade, ser responsabilizada. Mas a gente não pode esquecer que algumas dessas famílias estão em situação de vulnerabilidade, estão historicamente em situação de vulnerabilidade. Essa menina violentada, às vezes, está sendo violentada desde a avó. Então, como é que nós vamos lidar com esse cenário sem marginalizar ainda mais? São famílias historicamente marginalizadas. Então, como é que a gente constrói essa responsabilização sem potencializar essa vulnerabilidade? Na minha opinião, só tem uma forma: diálogo. Diálogo não é ser manso, diálogo não é passar a mão na cabeça, diálogo é compreender juntos e estruturar juntos um caminho para a saída do processo de violação de direitos. Esse processo não precisa ser verticalizado, conselheiras e conselheiros. Ele pode ser dialógico, ele pode ser horizontal. Então, é um exercício. Isso aqui agora que a gente está apontando é de fato um exercício, é um desafio.
se jogar nessa dimensão de sair desse canto mais verticalizado e ir tentando construir junto esses processos de fluxo dentro da legalidade, dentro do que tem que ser feito, dentro dos serviços que precisam ser acessados. Com relação a isso, vocês discernem muito bem as delegacias, a saúde, a escola, o CREAS, tudo isso vocês demarcaram. Mas é importante que esse processo tenha algum diálogo envolvido, ele não precisa ser tão verticalizado. É isso, assim, foi um prazer imenso dialogar com vocês. Professora Ivelônia, muito obrigado, sua participação foi fundamental na tarde de hoje. Eu que agradeço. Estamos aí, nosso contato vai estar com vocês, estou à disposição como profissional também, de dialogar com vocês sobre essas demandas, sobre essas dúvidas e seguimos em frente. Até mais. Aproveito também, né, para fazer os agradecimentos e para expressar aqui toda a minha satisfação, né, de estar aqui com esses alunos que eu tenho acompanhado aqui nas interações e dizer que vocês, conselheiros tutelares, estão demonstrando aqui, né, nas falas, no que vocês têm apontado, o quanto que vocês têm essa percepção de rede, né? Fica muito claro, professor Levi, com esses profissionais que estão conosco, o quanto que eles se posicionam falando da importância dos profissionais de outras políticas, a importância da rede. Então, gostaria aqui de estar realmente demonstrando a minha admiração por estes conselheiros, assim, que dá para perceber que são de altíssima qualidade e que estão realmente aí na ponta para lutar, né, para garantir direitos de crianças e adolescentes. Um abraço. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.